Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o Senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo preparativos para o julgamento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, capítulo 20. Vou ler do versículo 11 ao 15. Dizem assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Hoje é 13 de dezembro de 2021, segunda-feira. Santo, justo, perfeito, amoroso, grandioso, bendito, misericordioso Deus. É no nome de Jesus que estou aqui na tua presença em oração e quero te pedir as tuas misericórdias sobre cada um dos seres humanos. Todos precisam, Senhor, das tuas misericórdias, inclusive eu. Te peço uma bênção em favor dessa pessoa que está me ouvindo, da sua família, da minha família. Fica conosco. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título dizendo preparativos para o julgamento. E hoje quero falar sobre escatologia. Escatologia é aquela matéria que é estudada na teologia que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Já quero lhe adiantar que eu não tenho aqui o supra-sumo da verdade. Apocalipse é um livro simbólico, misterioso, e várias linhas teológicas sobre esse tema que eu vou falar aqui existe por aí. Mas eu quero falar aqui sobre o julgamento dos mortos. Não de mortos defuntos, tá? Mortos fisicamente, mas aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que no arrebatamento da igreja ficaram aqui. Este é o julgamento deles, o julgamento dos mortos espirituais. Já falei em outras vezes que a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Aqui estou falando agora sobre morte espiritual. Aí João vê, nesse julgamento, um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele como juiz, como magistrado, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando eu penso em julgamento, eu me lembro também do julgamento aqui terreno, pelo menos no nosso país, o que a gente conhece, onde o magistrado está ali presidindo aquele ato, a audiência, controlando assim a atuação geral de todos ali, para que a prova seja produzida de uma forma legal e penalmente. O resultado do julgamento é absolvição ou a penalidade, ou seja, a condenação, e aí o juiz vai dar dosimetria, ou seja, vai designar o tempo em que aquela pessoa vai pagar sua pena. Mas aqui é o julgamento daqueles que tiveram a chance, aqui na Bíblia que estou falando, tá? Esse assunto de hoje. Aqueles que tiveram a chance, a oportunidade, como agora estão tendo. Olha, Jesus te ama, aceita Jesus como Salvador. Ah, não quero de jeito nenhum Jesus, isso é conversa mole. Então aqui é o julgamento dessas pessoas que ignoraram essa mensagem de pregação. Diz aqui o versículo 15,
que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a morte eterna, não tem jeito, não tem arrumadinho, não tem segunda chance. A chance que você, que eu, que todos os homens devem se segurar agora, enquanto estão respirando, enquanto estamos respirando. Há um texto em que Jesus falou, que está escrito no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 36 e versículo 37, palavra de Jesus. Veja o que é que diz. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É o que eu acabei de dizer. Queres Cristo? Não. Jesus te ama, aceita Jesus como Salvador. Eu não quero esse Jesus. Então, pelas próprias palavras, cada pessoa que negar, ou que se negar, a aceitar Jesus como Salvador em vida, essa pessoa vai estar também aqui se responsabilizando perante o juízo final ou o grande dia do julgamento, onde aqui por sua própria palavra, por sua própria língua e boca, será condenado. Outra expressão que eu acho interessante aqui falar é que há um dia, Deus determinou um dia para esse julgamento, tá certo? Aqui na Terra, às vezes se prepara, o julgamento, por isso que deu o título aqui como preparativos para o julgamento. Aqui na Terra se prepara muitas coisas, os advogados correm, as testemunhas, aqueles que vão fazer parte do júri, estão ali e tal. E aqui também Deus designou um dia, vai chegar um dia para o julgamento. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30 e 31 diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, a todos, e em todo lugar, em todos os continentes, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, está determinado por Deus, o dia de julgamento, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então tem um dia determinado por Deus, que é o dia do julgamento. Eu quero dizer aqui para vocês, para concluir, para encerrar, que nesse julgamento aqui, a igreja não está participando, tá? O arrebatamento da igreja é a doutrina que eu creio, viu, gente? Como disse no início, existem diversas linhas de pensamentos teológicas, mas aqui eu creio, Eu sou um crente pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento da igreja antes da tribulação, ou da grande tribulação, digo. Então aqui a igreja já foi arrebatada, a igreja já tem sido levada por Jesus. Aí sim a igreja vai passar por outro tipo de tribunal, é chamado Tribunal de Cristo. Ali no Tribunal de Cristo não é para ser absolvido ou condenado, até porque se chegou até lá, não tem como ser condenado, Agora sim, é para receber os galardões, Aquilo que foi feito aqui pela obra de Deus, pelas pessoas. Aí receberá essas pessoas ali no Tribunal de Cristo os galardões. Então, concluindo, os preparativos para o julgamento, esse julgamento será o julgamento dos mortos, não defuntos, mas dos mortos espirituais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, possamos chegar diante de Cristo no tribunal, sim, como igreja arrebatada. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.